Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a formação do território da América Portuguesa. A formação o avanço da colonização da América Portuguesa deu-se devido à ação dos soldados, dos bandeirantes, dos jesuítas e dos criadores de gado. Entre os 4 tipos de agentes de expansão territorial estavam os soldados, que foram enviados para defender e proteger as costas das terras, onde hoje é o Brasil. Os soldados, Desde o início da colonização, piratas franceses, ingleses, holandeses atacavam o litoral brasileiro para levar o pau-brasil e outras riquezas da terra. Muitas vezes eles se aliavam a grupos indígenas inimigos dos portugueses. Na região onde é hoje a Paraíba, por exemplo, os franceses mantinham estreita ligação com os potiguara. Durante a União Ibérica, a pirataria no Brasil, no litoral brasileiro, se intensificou, pois os inimigos da Espanha também passaram a atacar as colônias portuguesas, a exemplo do Brasil. Para combater a pirataria, foram enviados ao litoral do Brasil soldados portugueses e espanhóis. Esses soldados ergueram fortes e povoados que estão na origem de várias capitais brasileiras. Forte de Filipeia, de Nossa Senhora das Neves, fundado pelos portugueses em 1585, em torno do qual se formou a cidade de João Pessoa, capital de Paraíba. Também o Forte dos Reis Magos, construído em forma de uma estrela em 1598, por soldados luso-brasileiros, deu origem a Natal, capital do Rio Grande do Norte. Forte de São Luís, 1612, que está na origem da cidade de São Luís, capital do Maranhão. O forte foi fundado pelos franceses, que ali estabeleceram uma colônia comercial com o objetivo de explorar as riquezas da região. No entanto, 3 anos depois, eles foram expulsos pelos soldados espanhóis e portugueses. Forte do Presépio de Santa Maria de Belém, fundado por soldados portugueses em 1616. O forte foi erguido para proteger o pequeno povoado português chamado Feliz Lusitânia, que deu origem à cidade de Belém, capital do Pará. Em 1600, enquanto a capitania de Pernambuco progredia, embalada pela produção de açúcar, a capitania de São Vicente vinha perdendo força. Então, por falta de trabalho, parte da população vicentina subiu à Serra do Mar e aos poucos formou um povoado, São Paulo do Campo de Piratininga. O povoado, que mais tarde veio a ser a vila e depois a cidade de São Paulo, teve um crescimento lento. Em 1660, São Paulo era um povoado pobre. Tinha apenas 150 casas, habitadas por cerca de 1.500 pessoas que plantavam milho, mandioca, criavam porcos, galinhas
para sobreviver. Os paulistas eram homens rudes. Acreditavam que a única solução para a pobreza estava no sertão. Por isto, decidiram organizar bandeiras, ou seja, expedições particulares que partiam geralmente de São Paulo com o objetivo de capturar indígenas e achar ouro e pedras preciosas. Uma grande bandeira era formada por 1 ou 2 bandeirantes experientes, alguns jovens de origem portuguesa, vários mestiços e centenas de indígenas escravizados, usados como guias, carregadores, guerreiros e cozinheiros. Desde o início, os paulistas prenderam, escravizaram índios e a partir de 1620, porém, com o crescimento das plantações de trigo em São Paulo, aumentou muito a procura dos trabalhadores. Então, os paulistas organizaram grandes bandeiras de caça ao índio, para conseguir aprisionar muitos indígenas de uma só vez e atacavam as missões jesuítas. As principais bandeiras de caça ao índio, chefiados por Antônio Raposo Tavares, destruíram em apenas 10 anos, de 1628 a 1638, as missões de Guairá, Paraná, Itatim, Mato Grosso do Sul, Tapé, Rio Grande do Sul. Acreditava-se que a maioria dos índios escravizados pelos bandeirantes era vendida no Rio de Janeiro e na Bahia para trabalhar nas plantações de açúcar. Mas o historiador João Manuel Monteiro comprovou que a maioria desses índios era destinada às fazendas de trigo de São Paulo, que vinham crescendo e exigindo muitos trabalhadores. Além de trabalhar no cultivo de trigo, eles também produziam e transportavam a farinha de trigo de São Paulo ao Porto dos Santos, no litoral paulista. Os indígenas, bem como os africanos, nunca aceitaram a escravidão pacificamente. Reagiam a ela de várias formas: suicídio, fugas para o interior e rebeliões. Depois da destruição das missões de Guairá, Itatim, a Itapé, por exemplo, os indígenas enfrentaram os bandeirantes, inclusive usando armas de fogo. Nessa luta, venceram 2 importantes batalhas, a de Casapaguaçu, em 1638, e a de Emibororé, em 1641. Após essas derrotas, os bandeiristas de caça ao índio entrou em declínio. Desde cedo, os bandeirantes encontraram pequenas quantidades de ouro no leito dos rios. No século XVII, uma crise econômica levou o rei de Portugal a escrever aos bandeirantes para que procurassem ouro e pedras preciosas no sertão. E em 1674, Fernão Dias Paz partiu de São Paulo em direção ao sertão e pensou ter encontrado esmeraldas, mas eram turmalinas, pedras verdes sem nenhum valor. A trilha aberta por Fernão Dias, no entanto, serviu para outras bandeiras, que, seguindo o mesmo caminho, descobriram ouro, e entre elas cabe ressaltar as bandeiras de Antônio Rodrigues Arzão, em Sabará,
Minas Gerais, por volta de 1693. As bandeiras de Pascoal Moreira Cabral, Cuiabá, Mato Grosso, em 1719. E as bandeiras de Bartolomeu Bueno da Silva, Vila Boa, em Goiás, por volta de 1725. Nos séculos 17 e 18, os bandeirantes eles foram contratados por fazendeiros e autoridades para combater os índios ou negros rebelados contra a escravidão. Esse tipo de negócio entre bandeirantes e poderosos era chamado de sertanismo de contrato. A Companhia de Jesus era uma ordem religiosa fundada pelo militar espanhol Inácio de Loyola, em 1534. Os padres jesuítas possuíam uma rigorosa disciplina e elevado nível de instrução e se propunham a divulgar o catolicismo na Ásia, África e na América. Os jesuítas vieram para o Brasil em 1549, acompanhando o primeiro governador-geral, Tomé de Souza, e dedicavam-se ao ensino da religião cristã e à formação de crianças. Para isso, fundaram colégios nas principais vilas e cidades do litoral brasileiro. No litoral, as doenças e as guerras contra os colonizadores mataram milhares de indígenas, e aqueles que não morreram refugiaram-se no interior. Os jesuítas, então, também foram para o interior e lá criaram missões, grandes aldeamentos indígenas. A maior parte dessas missões localizava-se na Amazônia e na região sul. Nas missões, os indígenas cultivavam cereais, frutas, erva mate, extraíam da floresta o cacau, a baunilha, o guaraná e plantas medicinais. Produziam tecidos, mobílias e esculturas de madeira. Vários desses produtos eram exportados para a Europa e com grande lucro, e tinham também um tempo reservado ao lazer e ao estudo. Povoando vários pontos do interior brasileiro, as missões jesuíticas contribuíram para a ampliação e a conquista do território da América Portuguesa. A criação de gado foi a atividade mais importante para o povoamento dos sertões do Nordeste e das Campinas do Sul, e muito contribuiu para a expansão territorial na América Portuguesa. Introduzido no Nordeste pelo governador-geral Tomé de Souza, o gado era usado, sobretudo, para mover a moenda dos engenhos e transportar cana. Por isso, inicialmente, era criado no próprio engenho. No entanto, com o crescimento dos rebanhos, os animais passaram a ser vistos como estorvo, pois pisoteavam as plantações, ocupavam terras úteis e ao plantio de cana. Então, senhores de engenho passaram a criar seus rebanhos em áreas vizinhas às propriedades. E em 1701, o próprio rei de Portugal proibiu a criação de gado no litoral, pois tinham também interesse em lucrar com o açúcar. Tudo isso contribuiu para o avanço do gado pelo sertão.
O gado, ele tinha a vantagem de locomover-se sozinho, sobreviver em regiões áridas, exigir pouca mão de obra e fornecer alimentação nutritiva, além do couro. Com a destruição das missões jesuíticas de Guairá pelos bandeirantes, o gado das missões espalhou-se pelas Campinas do Sul. E como nesta área o pasto é de excelente qualidade, em pouco tempo o número de mulas, cavalos, bois e vacas cresceu rapidamente. Atraídos por esses imensos rebanhos sem dono, moradores de São Paulo, de Desterro, atual Florianópolis, e de Laguna, Santa Catarina, passaram a disputá-los. Eles caçavam o gado selvagem, consumiam a carne e o leite e exportavam o couro, iniciando assim a ocupação do Sul. O rei de Portugal também se interessou pelo Sul e mandou erguer um povoado na margem esquerda do Rio do Prata, a colônia do Sacramento, em 1680. A imensa área entre essa colônia, no extremo sul, e Laguna, no litoral catarinense, era considerada terra de ninguém, onde o gado se reproduzia livremente. Com a descoberta do ouro nas Minas Gerais, a população das minas passou a necessitar de animais de carga, pois os carros de bois não conseguiam circular pelas ladeiras acidentadas da região. Então, o Sul passou a fornecer para a região mineira mulas, jumentos, bois, vacas e o valioso charque, que era a carne seca. E interessada nas riquezas da região sul, em 1737, a monarquia portuguesa mandou fundar o Forte do Rio Grande de São Pedro. 3 anos depois, para reforçar sua presença no sul, enviou para a região 4.000 açorianos e concedeu a cada família um pequeno lote de terra, armas, instrumentos agrícolas, sementes e animais. Os açorianos ergueram diversas vilas, dentre elas Porto dos Casais, atual Porto Alegre, que se tornou a capital do atual Rio Grande do Sul. Os luso-brasileiros avançaram sobre as terras que, pelo Tratado de Tordesilhas, pertenciam à Espanha. O governo português, então, buscou legalizar os territórios conquistados por meio de uma série de acordos internacionais. E os mais importantes acordos foram o Tratado de Madrid. Esse tratado ele ocorreu em 1750 e foi assinado entre Portugal e Espanha. Ele estabelecia que a colônia do Sacramento pertencia à Espanha. Em troca, Portugal recebia a área de 7 povos das missões, 7 grandes aldeamentos organizados pelos jesuítas espanhóis, onde viviam cerca de 30.000 índios da nação Guarani. Pelo Tratado de Madrid, os jesuítas deveriam abandonar as missões com seus móveis e bagagens, levando consigo os índios. O território das missões e as casas ficariam com os portugueses. Os guaranis não aceitaram a ideia de ter de se mudar das terras em que viviam. A maioria dos jesuítas também não aceitaram, e eles
argumentavam que, além de serem livres, os Guarani eram donos do território e que nem Portugal nem Espanha tinham direito a ele. Incentivados por jesuítas, os indígenas pegaram em armas contra soldados portugueses e espanhóis, impedindo que se cumprisse o acordo. Tinha início, assim, a Guerra Guaranítica, que ocorreu em 1754 até 1756. Em pouco tempo, a guerra se transformou em um massacre. Os portugueses e espanhóis montaram um exército numeroso, com armas de pequeno porte e canhões. Os espanhóis, vindo de Buenos Aires e Montevidéu, atacaram pelo sul os luso-brasileiros, enviados do Rio de Janeiro, avançaram pelo rio Jacuí. Os dois exércitos se juntaram na fronteira com o Uruguai e venceram a resistência indígena, ocupando 7 povos em maio de 1756. Com o final da Guerra Guaranítica, as tensões entre Portugal e Espanha voltaram a se intensificar. Tratado de Santo Ildefonso ocorreu em 1777, assinado entre Portugal também e Espanha. Os espanhóis, eles obtinham o território de 7 povos, das Missões e da colônia do Sacramento, e devolviam a Portugal algumas terras que haviam ocupado no atual Rio Grande do Sul. Considerando-se prejudicados, os portugueses exigiram da Espanha um novo acordo. Tratado de Badajoz, 1801, assinado entre Portugal e Espanha. Os portugueses ficavam com o território de 7 povos das Missões e a Espanha garantia para si a colônia do Sacramento. Como se pode? As fronteiras estabelecidas pelo Tratado de Badajoz eram bem parecidas com as fixadas pelo Tratado de Madrid. Consolidava-se assim a formação histórico-geográfica da América Portuguesa.